Olá você que está aí, tudo bem? Querido estudante do estado de São Paulo ou das escolas que estão aqui nos acompanhando de diversos estados brasileiros. Você que eu sei que não é de São Paulo, que não é nem do Brasil, mas que nos acompanha porque esta aqui, olha, se você joga lá no site de busca mais famoso, sim, joga no Google, Observatório de Imprensa, aparece essa aula, sabia? Aparece a gente falando com você. Então nós estamos virando referência. E, portanto, nós somos especiais, somos maravilhosos. E eu vou falar uma coisa com você. Se você não acompanhou as 15 aulas anteriores, desligue este vídeo. Este vídeo não é para você, estou falando isso de maneira bem tranquila, porque você tem que voltar nas aulas anteriores para poder nos acompanhar. Mas assim, estou mentindo, porque hoje nós vamos fazer o quê? Uma revisão. Então, fica aí. Segura-se na tela, porque hoje a gente vai retomar alguns elementos muito importantes, porque hoje é o momento da sistematização, é o momento final em que a gente encerra, eu ia falar a gente encerramos, nossa, maravilha, eu fui língua portuguesa, professor de português, né? Em que nós encerraremos a atividade 2. Então, vamos lá. Então, vai lá e pega o caderno, anota tudo direitinho, vamos revisar alguns elementos importantes e hoje é importantíssimo saber que você deve estar fazendo o seu observatório de imprensa ou aquele exercício que nós propusemos na última aula, em que você pegava um ponto específico, um tema. Nós tratamos de vacina, lembra disso? Nós pegamos o tema vacina e acompanhamos diversas reportagens sobre o mesmo assunto e com alguns questionamentos. Então a ideia deste componente é falar sobre isto, é observar como a imprensa se comporta quando trata diversos assuntos. A última aula foi muito bacana, foi uma aula que eu vou falar que foi uma aula pesada, complicada, né? Mas hoje é uma aula mais leve. Mas aquela aula pesada foi importantíssima porque nós demos nela o exemplo de como deve se proceder com relação a todos os temas. Claro, nós não podemos utilizar aqui os canais de televisão que nós gostaríamos, os jornais que nós gostaríamos, mas você está livre para poder fazer isso na sua casa, na sua escola. Tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos revisar elementos da atividade 1 e da atividade 2, neste que é um aprendizado em espiral, onde nós voltamos várias vezes no ponto, voltamos, vamos avançando, voltamos, vamos avançando em espiral. Para quê? Para que você possa pegar mesmo e fixar. Certo? Então, anota aí, na tela. Somos o Observatório da Imprensa Internacional, essa é a atividade 2, última aula, né? Sistematização. Então estamos sistematizando, é o título desta aula, certo? Sistematizando. Não estamos sozinhos, eu sempre aviso vocês, né? Estamos acompanhados dos demais professores, demais componentes. Laboratório de Produção Jornalística, Jornalismo e Inclusão, Criação e Comunicação Publicitária, o professor Mauro Farias, a professora Mara, o professor Jocélio e eu, com vocês, Observatório da Imprensa Internacional. O objetivo desta aula, sistematizar toda a produção. Olha só, isso é bacana, eu vou até grifar, vou testar se está grifando direitinho. Ah, tá aqui, ó, sistematizar toda a produção desenvolvida ao longo da atividade 2. Então esse é o momento da gente pegar, sentar e retomar alguns pontos. Nossa, eu falei na última aula que eu estava falando muito rápido, né? Então essa a gente pode falar mais devagar, tá certo? Me acompanha, não foge daí não. Certo? Então, se estamos sistematizando, vamos voltar no que foram as aulas anteriores, tá certo? Então, eu vou até mudar, que eu estava com a caneta de marcar texto, vamos grifar aqui. Tivemos na atividade 1, o que é o Observatório de Imprensa, na aula 1, certo? Recursos que podemos e devemos utilizar. Nesta aula aqui, gente, importante que nós falamos sobre o que vocês podem utilizar na sala de aula e o que eu posso utilizar aqui. Vocês, com acesso à internet, vocês podem ler jornal do mundo inteiro, inclusive do mundo inteiro mesmo, utilizando algumas ferramentas de tradução. Se for em inglês, tenta sem tradutor, tá? Por favor. Mas você vai um jornal em árabe, você consegue hoje, tem tradução. Turco, né? Você consegue. Alemão, é possível. Então tivemos essa aula. Notícias do mundo, em que eu apontei alguns jornais como exemplo. Puxa vida, em língua inglesa não existe só a Inglaterra, não existe só Estados Unidos. Em língua inglesa, gente, existe África do Sul, Canadá, Irlanda, Escócia, Austrália, vá atrás, tá bom? Pautas internacionais, discutimos o que era uma pauta e, inclusive, nas próximas aulas vamos chamar uma jornalista especializada em jornalismo internacional, cobertura internacional, para falar sobre isso. Notícias do mundo, essa aula aqui foi uma aula de inglês, né? E inclusive com essa aqui, ó, Headline Details, em que a gente explicou como é que você pode usar ferramentas de
inglês instrumental, leitura instrumental, para ler algumas informações. Mapa da notícia, onde a gente explica como você percorre a notícia no mundo inteiro. Um novo olhar sobre a imprensa, onde nós falamos que precisamos fazer, né, para olhar os jornais com um novo approach, com uma nova forma de investigar a notícia. Esta foi a atividade 1. Foram 8 aulas, um caminho longo para chegar até aqui, né? Então, lembrou? Se não lembra, volta lá em alguma aula. Puxa vida, professor, eu não lembro dessa aula mapa da notícia, não sei do que se trata, não sei do que você falou. Vai lá, cara, tá na internet, tá no repositório. Lembrando, se você entrar pela sede, pelo repositório, né, como perfil de aluno, você assiste essa aula, acompanha novamente com dados patrocinados. Está lá ainda. Avisa os amigos, né? Ah, nossa, vai ver o YouTube, como tá difícil ver, porque tá caro a internet e tal. Cara, vai lá, de graça, você consegue. De graça, né? Dinheiro público, está sendo gasto. Você precisa valorizar o que é gasto com vocês, tá bom? Essa foi a atividade 1. Fechou? Bora para 2? Aí. Na atividade 2, é onde nós estamos finalizando. Ó. Foi o que eu falei, ó, aula 8, sistematizando. Então, estamos aqui, na aula 8, estamos sistematizando. Na aula 1, nós falamos sobre a função social dos observatórios de imprensa. Eu só vou retomar aqui de maneira bem sucinta, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais isso aqui ao longo da minha explicação com vocês, tá bom? Então, para que serve um observatório de imprensa? Então, ficamos aqui. Na aula 2, orientação, né, para elaborar o observatório. Então aqui, ó, neste momento aqui, eu já orientei vocês de que era preciso elaborar um observatório de imprensa, na aula 2. Então, se você quer saber como é que vai fazer, volte nessa aula. Bom, nesta aula 3, falei sobre o jornalismo alternativo e vocês tiveram bastante aula sobre isso, inclusive não apenas aqui, como no componente do professor Mauro Farias. Aqui falamos sobre como o público recebe as notícias, sobre quais eram as pautas internacionais do momento. Essa aqui foi uma aula em que eu fiz junto com a professora Tayana, em que nós conversamos sobre o que era noticiado no período em que nós estávamos falando sobre a aula, né? Então é interessante que era uma aula que talvez hoje ela esteja desatualizada. Não está. Porque o assunto era tão importante que estávamos tratando naquela época, o conflito entre Ucrânia e Rússia e Ucrânia, né? Então, puxa, como é que essa pauta chega até aqui, né? Como é que se desenvolve o assunto? Como é que um conflito que ocorre do outro lado do mundo, num país europeu, mas que é fronteira com o Oriente, como é que essa informação chega até aqui? Então, é importante investigar isso, os caminhos que a notícia percorre para chegar até nós. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Debate sobre assuntos globais, nossa, que é importantíssimo, porque alguns assuntos, eles têm que ser tratados no noticiário, né? E a forma como são tratados. A gente tem que tratar não só de conflitos, mas do que geram os conflitos, mas temos que tratar de temas que são importantes. Existe uma agenda internacional que foi acordada entre os países, a Agenda 2030, que é uma agenda que foi acordada com o pessoal da ONU. A ONU somos nós somos as Nações Unidas, o povo falando através dos representantes lá, né? Em que estabelecemos metas. Por exemplo, em relação ao meio ambiente, por exemplo, em relação à cultura da paz, em relação ao tratamento entre as pessoas. Então, diminuir, acabar com a miséria, com a fome. Então, é importante que a gente tenha esses assuntos presentes na imprensa, tá bom? E na última aula, nós fizemos o quê? Uma análise da notícia. Essa aula aqui foi a última aula e eu acho que de todas elas, as 16, inclusive, é até mais importante do que a aula de hoje. Essa aula aqui, se você tiver que escolher uma aula para assistir, para retomar, retome nessa aula 7. Porque nessa aula 7, o que nós fizemos? Eu no caso, né? Você em casa. Eu coloquei quatro reportagens sobre o mesmo assunto, sobre vacina. E no final eu coloquei um vídeo explicando, né, o que eram as vacinas lá da Covid, como elas funcionam. E aí eu fiz perguntas para vocês, como é que as notícias que têm como tema vacina foram tratadas naquele objeto, naquela reportagem, naquela notícia. E é isso um observatório de imprensa. Por exemplo,
eu vou pegar um assunto que ninguém nunca vai tratar no mundo, né? Vou lá, professor Mauro Marcel. Eu sou o assunto. Vamos supor que eu vire notícia. Então, você vai investigar a forma como esse assunto aqui, o objeto Mauro Marcel, é tratado no jornal A, no B, no C, no D, no E, na internet, no rádio, na televisão, na imprensa internacional, na imprensa nacional, nas redes sociais. A ideia é que você faça uma pesquisa lá no jornal A, Mauro Marcel, no jornal B, Mauro Marcel, na internet, e aí você tenha esse cuidado. Você leia todas as notícias, assista às reportagens, escute os programas e responda um questionário, uma rubrica, né, um questionário sobre isso. De que maneira é tratado, como é tratado, que espaço é dado, qual o ponto de vista, como é que ele é apresentado. E no final você tem, puxa vida, olha só, nesse jornal, sei lá, fala da aula do professor Mauro. Nesse jornal, ele fala da pessoa. Nesse jornal, ele fala da cidade. Nesse jornal, ele nem cita o nome do professor Mauro, ele só fala do centro de mídias, que é o local onde ele trabalha. A ideia é que você tenha esse olhar atento e investigativo toda vez que você for ler um jornal, ou escutar um jornal, ou assistir a um jornal. Porque a forma como a imprensa nos apresenta as notícias hoje é sempre com uma novidade, com um ar de novidade. E às vezes a gente tem que pensar que não há novidade toda hora. Então, vai acrescentando informação que nem é de interesse nosso. Numa dessas aulas, eu expliquei para vocês o que é notícia. E eu retomo aqui. Notícia é aquilo que é a informação, né, em que, de qualquer forma, exista um interesse social. Para que seja notícia, é preciso que haja um interesse social. Eu falei professor Mauro como exemplo. Professor Mauro não é notícia, porque não há nenhum interesse social em você, comigo. Agora, se por acaso você estiver tratando do centro de mídias, talvez, porque é a forma como minha aula chega até você. Ou então a gente estiver falando uma notícia sobre ensino remoto, talvez seja uma notícia. Agora, uma notícia que fale da minha vida pessoal, não. Pegou a ideia? Então, um jornal que, para apresentar alguma novidade, apresenta sobre a vida pessoal de um ator, de uma atriz. Bom, a gente avalia como é isso, que tipo de notícia, que tipo de... como é que esse jornal vê o mundo. Isso sem contar os interesses, né? Notaram? Tudo isso que eu estou falando para vocês agora, a gente já falou de alguma forma nessas duas atividades que passaram. E vamos aprofundar cada vez mais nas próximas aulas. Certo? Então, sumarizando, sistematizando tudo. Pergunta para vocês, certo? Eu queria que vocês respondessem mesmo. Essa é uma aula em que a gente poderia pausar em cada uma dessas perguntas, como é de agora, ó, o que é um observatório de imprensa. E você pense e reflita entre vocês. O que é um observatório de imprensa? Está na tela. Pausa e assista. E responda. Assista e responda. E eu respondo para vocês. Um observatório de imprensa é uma forma sistematizada de ler as notícias observando algum conteúdo específico. Certo? Observar a notícia com um olhar atento. Fugir das fake news. Fugir de deepfake. Fugir da bolha. Sair da bolha. Tá certo? É você ler de maneira organizada, procurando entender as ideologias por trás das notícias, tentando entender os interesses por trás da notícia, tentando buscar no máximo possível os fatos. Certo? Então é isso. Mais aqui. Quais recursos podemos utilizar para a elaboração de um observatório da imprensa internacional? Gente, retomando, vocês podem utilizar, claro, você ler apenas de forma sistematizada é legal, você desenvolve isso, mas seria interessante que você elaborasse um mural na sua sala de aula. Assim, podia ser até um mural pequeno com as notícias, né? Você poderia elaborar na internet um blog, um vlog, um programa, um podcast, em que vocês leem as notícias e investigam, e discutem, debatem, observando. Então, para esse sentido, vocês podem usar os recursos digitais. Por exemplo, vocês podem utilizar o Padlet, pode utilizar o Blogger, pode utilizar, sei lá, o Evernote, pode utilizar, sei lá, aplicativos. Tem lá o Anchor, que é um aplicativo que ele faz podcast. Você coloca só a voz, que ele faz quase tudo. Claro, tem que montar, construir, elaborar. Mas é isso, tá bom? E os físicos?
Gente, uns físicos, eu recomendo muito que vocês façam através de murais, tá? Você, sei lá, recortar, sei lá, de mídia impressa, imprimir, né? Colocar comentários. Isso é interessante, por exemplo, imagina como é que a sua cidade é apresentada no noticiário. Aí tudo que é notícia da sua cidade você coloca lá no mural e façam as análises, façam as observações de como a maneira é tratada, ou assunto de relevância. Por exemplo, vai ter a Copa do Mundo, pode ser um assunto que te interesse, futebol. Como é que o futebol está sendo tratado, de que maneira a seleção brasileira está sendo tratada sei lá, no canal A, no canal B. Quando eu falo canal, estou falando internet, rádio, TV. Que informações estão sendo dadas? Está havendo manipulação de informação? É interessante que você observe no seu... Claro, sempre no seu ponto de vista. E quanto mais informação você lê aqui, ali, mais próximo você vai estar dos fatos, repetindo para você. Mas, está aqui na tela, olha só. Qual é a importância de entender como se dá a escolha das pautas no noticiário mundial? Olha, essa pergunta aqui é uma pergunta cabal. Qual é a importância de entender como se dá a escolha das pautas? A escolha das pautas. Funciona da seguinte forma. Toda empresa tem um limite de investimento em determinado produto. Vamos supor que eu tenho uma editora de livros. Eu não posso publicar todos os livros que eu quero de todos esses escritores, porque senão eu não vou vender todos os livros, eu vou acabar quebrando, minha empresa fale. Se eu for uma empresa de, sei lá, de automóveis, eu não posso ficar produzindo todos os automóveis que eu quero, porque eu tenho um limite. É um produto caro, nem todo mundo compra o carro caro, nem carro barato. As pessoas estão comprando carro barato? Como assim? As pessoas não compram. Então é preciso que você invista o dinheiro que você tem, enquanto empresa, em produtos que dão alguma margem de lucro para que a empresa continue sobrevivendo. O jornal é isso, a imprensa é isso. Então, se eu sou o dono de um jornal, e um repórter, um jornalista, um entrevistador, ele chega até mim e fala, olha, eu quero falar de assunto A. Eu tenho que fazer uma análise. Espera aí. Será que esse assunto A ele vai me gerar algum problema? Eu, como dono de jornal. Como dono de jornal, tenho que pensar, será que eu vou atingir alguns interesses? Será que é lucrativo? Será que eu vou, ganhar dinheiro com isso, porque eu vou colocar o jornal e as pessoas têm que anunciar naquele jornal. Então tem muitos interesses envolvidos. Então, as pautas são escolhidas a partir desses interesses, que são interesses legítimos, desde que não envolvam mentiras. Então, por exemplo, eu quero notícias lá da Rússia sobre o conflito com a Ucrânia. Compensa eu pegar um repórter e enviar lá para a Rússia, ou eu contrato uma agência internacional e uso a mesma notícia que todos os jornais estão utilizando. Então, quando você estiver lendo o jornal, a notícia, você tem que estar olhando para isso. Se a notícia está vindo de alguém que está indo até lá, se é a mesma notícia do outro veículo, ou seja, é você ler com essa atenção e com esse cuidado. Certo? E outra coisa mais importante, quando a gente fala de pauta, por que eu tenho que mandar alguém lá para a Rússia, sendo que eu posso ter um conflito na África? Aliás, eu conversei com a jornalista da editora internacional, a Adriana Mabilha, da TV Cultura. Ela disse que só na África hoje existem 33 conflitos armados, um pouco mais de 30, eu acho, se não me engano o número. 30 conflitos armados. Por que esses conflitos não são discutidos, não são debatidos, e são discutidos os assuntos referentes à Rússia, à Ucrânia? Quais interesses estão envolvidos? Então, é importante a gente discutir isso, debater isso e ler com atenção. Com essa atenção, com esse olhar. Ou seja, qual a importância de entender como se dá a escolha dessas pautas? Ou seja, tem muito interesse envolvido e a gente tem que perceber isso, certo? Isso é ler com atenção. Vai muito além, ler nas entrelinhas, tá bom? Mas, aí é com você. Quais são os principais canais de notícia do Brasil, né? Tem aquela emissora do Rio de Janeiro, tem aquela emissora de São Paulo, aquelas de São Paulo, tem aquelas que são as regionais e tal. Então, pense, na última aula, eu apresentei para vocês
muitas informações vindas de canais alternativos. E é importante a gente observar isso também. Mas é importante a gente ver como é que os meios hegemônicos, né, vou chamá-los assim, tratam as notícias. E aí, pergunta para você, quais são os principais canais internacionais de notícia? No Brasil a gente tem agora, né? Alguns canais internacionais que, inclusive, a gente consegue ter acesso até pelo YouTube. Eu não sei se em TV aberta, que eu não estou acompanhando direito, mas assim, temos alguns canais que são canais históricos, que acompanharam guerras, né? Que eles estão aqui no Brasil agora. É interessante, certo? Alguns, inclusive, eu apontei em algum momento das aulas. Pesquisem. O que é o jornalismo alternativo? Então, falamos sobre isso também. Jornalismo alternativo é aquele jornalismo que ele não é que ele vai na contramão do jornalismo hegemônico. Você tem lá aquela emissora poderosa do Brasil, né, que era grandiosa, lá do Rio de Janeiro. O canal alternativo não é o que ele vai investigar o que a emissora do Rio de Janeiro não investiga. O canal alternativo, ele vai buscar informações que completem aquilo, ou então uma pauta que a imprensa, vou chamá-la assim, de oficial, hegemônica, não vai completar, não vá atrás. Por exemplo, quando você tem um alagamento, é comum para o jornal grande, né, a imprensa hegemônica, noticiar lá, olha, sei lá, teve 200 desabrigados, 10 mortos, né, não sei quantas casas desmoronaram. O canal alternativo, ele, sei lá, vai falar com a pessoa, conversa, né, vai os dramas pessoais, vai cobrar alguma atitude por parte do governo, mas em relação ao que faltou para que ocorresse aquele desastre, certo? E aí, de novo a pergunta, né, que já fizemos, vamos passar adiante. Qual é a função social do Observatório de Imprensa? Gente, a escola, eu tenho certeza absoluta que vocês, professores, vocês estudantes, todo mundo, nós temos muitas críticas ao que é escolhido para ser ensinado na escola. É a pauta da escola, né? A gente fala, quem escolhe a pauta do jornal, da mídia? Então, quem escolhe a pauta do que vai ser passado aqui na escola? Quem escolhe a pauta? Quem escolhe o assunto que vai ser discutido na aula de geografia, de história, de matemática, biologia, ciência, física, química, biologia, educação física? Quem escolhe essas pautas? Quem escolhe? E aí você vai pensar assim, puxa vida, talvez algum assunto que eu fale aqui para vocês não seja tão importante. Mas eu tenho absoluta certeza que este assunto aqui, que quando a gente fala de um observatório de imprensa internacional, vai desenvolver em você uma habilidade, é de uma importância tão grande que você nem imagina. Aliás, eu quero que você imagine, porque a maneira como a gente se relaciona com a mídia vai mudar o nosso modo de pensar, vai desenvolver o nosso senso crítico, e aí as pessoas, em tese não, na prática, na vida real, serão menos manipuladas. Você lê o jornal com mais critério, você assiste informação, saber escolher as informações que fazem sentido. Parar de acreditar em tudo de maneira tão cega e seguir, sei lá, né? O pessoal fala muito, não, a tia do Zap. Não é a tia do Zap. Às vezes você lê uma informação que está lá no canal oficial e que você fala, puxa vida, não faz sentido. Peraí, vou investigar um outro canal. Aí você vê, nossa, é verdade, vai investigar um terceiro canal. Aí você, nossa, cara, me surpreendi, era verdade. Ou o oposto. Você, não faz sentido. Nossa, ninguém fala aquilo, só ele que fala. Todo mundo fala o oposto. Vocês sabiam que os canais de informação, às vezes, dão informações diferentes, números diferentes? Então, às vezes não é por estarem mentindo. Não, às vezes é porque um investigou mais. Às vezes porque um só investigou até as 4 da tarde e o outro foi até as 8 da noite. 8 da noite a notícia foi reformulada, né? Teve mais informação. Que hora fecha o noticiário, né? Isso tudo tem importância para você, então é importante que você acompanhe isso. Qual a função social de um observatório de imprensa? É isso, né? Num mundo em que todo mundo lê com mais qualidade, analisando os fatos e relacionando, intercambiando informações, o mundo será melhor. Falaremos no futuro, aqui no componente, sobre leitura lateral. Então, olha, não perca isso. Investiga aí, leitura lateral. Estou dando spoiler do futuro, certo? Mas, quais foram as pautas dos canais internacionais observadas ao longo da pesquisa? Então, isso aqui, olha, lição de casa, tá? Se você não fez ainda, você, por favor, fale.
Faça. Quais foram as pautas dos canais internacionais desenvolvidas ao longo da pesquisa? Ou seja, sobre o que os canais internacionais estão falando, além, claro, do que é óbvio para nós hoje, aqui em 2022, do conflito entre Ucrânia e Rússia. Se você estiver vendo essa aula daqui a 10, 15, 20, 30, 200 anos, faça a pesquisa, né? Olha só, na nossa época aqui agora, nós estamos vivendo um conflito internacional que espero que se encerre ali em pouco tempo, sei lá, em dias, sei lá. Agora, é importante que investigamos, além desses assuntos, quais outros assuntos. Por exemplo, eu estava saindo de casa hoje e eu vi que uma das pautas do noticiário internacional é que o Papa Francisco ele sofreu uma lesão no joelho e está andando de cadeira de rodas, né, nesse momento. Talvez isso seja algo que se acabe, que nem vire algo muito grande, mas que agora, nossa, escolher essa pauta para poder falar. Tem alguma importância? Não tem? É importante investigar. Certo? Quais foram as pautas dos canais nacionais observados ao longo da pesquisa? Ou seja, do que estão falando? O que fala o jornal hoje? Né? Se você não fez, faça. Se você não investigou, investigue. Ainda dá tempo. Converse com o seu professor a respeito. Quais foram as pautas direcionadas aos jovens? Olha só, para vocês jovens, de todas as idades, mas para vocês jovens, sei lá, entre 12, 19, 20 anos, estão falando com vocês quais são os assuntos. Os assuntos que eles direcionam para os jovens são assuntos importantes? São assuntos relevantes? Ou eles estão tratando vocês apenas como mercado consumidor? Olha, alfinetando. E então? Né? O noticiário. Certo? É sempre compre. Eu tenho informação também. Compre no sentido, veja o filme, vá ao show, olha o comportamento. Então, ou estão tentando informar qual relação tem você com o desemprego, o multiculturalismo, meio ambiente, como eles estão engajando vocês nesses assuntos, certo? Mas, na tela, quais foram as pautas com temas associados ao multiculturalismo? Ou seja, estão tratando desses assuntos no jornal? Meio ambiente, cidadania, economia, saúde, ciência e tecnologia. Como esses assuntos estão sendo tratados? Estão sendo tratados? Na última aula eu trouxe algo ligado à saúde e tecnologia. Falei de vacina. Investiguem outros assuntos. Tá bom? E sistematizem. Por que eu deixei essa tela em branco? Porque eu não sei como é que você está lidando com tudo isso. Então seria interessante que você viesse até mim através do Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, e nos envie o que você está produzindo, como está sendo o seu observatório de imprensa, se está fazendo sentido tudo isso, como você está recebendo nossa informação, certo? Não só do meu componente, como dos demais professores que estão fazendo maravilhas aqui, trazendo para vocês conteúdo. Tá bom? Então, o que fazer agora que fizemos essa retomada para avançar? Como avançaremos? Lição de casa. Leiam com seus colegas de turma o observatório produzido por vocês e levantem um debate sobre quais pautas estão sendo abordadas pelos canais da imprensa hegemônica e os canais da imprensa alternativa. Se esse nome aqui e esse nome aqui ainda for um absurdo para vocês, eu recomendo que vocês voltem algumas aulas deste observatório, tal qual eu falei hoje, e voltem nas aulas do professor Mauro Farias. Tem muita aula explicando isso, ele traz exemplos atrás de exemplos, tá bom? Então, a pergunta é essa: quais pautas estão sendo levantadas nos canais alternativos e na imprensa hegemônica? Então, investiguem isso, tá bom? E o que fazer agora? Só para você retomar direitinho, levante essas questões com as pautas. Qual é o interesse de abordarem essas pautas? Qual é o interesse dos jovens nessas pautas abordadas? Ou seja, o seu interesse, interessa a você os temas que estão sendo discutidos nos jornais? Qual é a diferença entre o tratamento dado a essas notícias nos canais hegemônicos e nos canais alternativos? Qual é a diferença entre o tratamento dado a essas notícias nos canais nacionais e internacionais? Por exemplo, você vai investir um canal inglês falando sobre o conflito Ucrânia-Rússia, em inglês, e um no Brasil. Qual é a diferença de tratamento? Qual é a diferença de tratamento de um assunto que fala, sei lá, da eleição brasileira, das eleições no Brasil e na Rússia? Interessante investigar isso. E, finalizando, outras questões podem ser levantadas a partir do que você observar, né? Claro, sempre algo novo pode surgir a partir do seu debate. Tá certo? E então, vamos lá, o que aprendemos hoje? Sistematizamos toda a produção desenvolvida ao longo da atividade 2 e também da atividade 1. O que vem por aí, próxima aula, a atividade número 3. Temos convidados nas próximas aulas, não percam, vai ser muito bacana, não estarei sozinho, vai ser bem legal.
certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.